E aí? Como a gente está? Tá todo mundo bem? Que bom, que bom. Você sabe que a gente está na nossa série Escrevendo a História. E essa série encerra hoje com a última ministração, que a gente vai falar sobre o Reino de Deus. Inclusive, eu fiz uma postagem ontem no Instagram a respeito disso. A gente fala muito sobre cultura, fala muito sobre o processo cultural, mas às vezes falta para a gente a compreensão profunda e real do que significa esse termo cultura e como isso se manifesta através da palavra de Deus, através dos propósitos de Deus. Então, nessa série Escrevendo a História, hoje a gente vai para a última ministração e a gente vai falar sobre cultura do reino. E, basicamente, cultura fornece aquilo que a gente encontra no contexto da nossa vida, do nosso trabalho. Basicamente, as relações das pessoas, o que elas vivem, são definidos por aspectos da cultura. E é desse contexto, da história de vida de cada um, dessa realidade, em que muitas questões são trazidas à tona e são expressas e manifestas na vida das pessoas e no cotidiano. Só que é como se cada um de nós, ou um grupo de pessoas, fosse uma parte de toda uma história. É o que a gente chama de metanarrativa. Metanarrativa é como se fosse uma história maior, um quadro maior, um big picture, e nós, vivendo a nossa vida com a nossa família, ou com os nossos amigos, ou com a nossa igreja, ou com a nossa cidade, nós fôssemos um pedaço dessa história que é maior. E cada um de nós vivemos, então, um estilo e nos conduzimos dentro dessa outra história maior, que é a nossa metanarrativa, que é a metanarrativa, inclusive, bíblica e dos cristãos, que envolve o aspecto de Deus como Deus criador, soberano de todas as coisas, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E, basicamente, o que eu e você deveríamos viver enquanto estilo de vida deveria ser esse reflexo dessa história maior, se refletindo no nosso contexto pessoal, nessa história menor que envolve a nossa vida. Ou seja, a nossa vida deveria ser a expressão dessa história em Deus, criada em Deus. Afinal, Deus é o autor e consumador, Ele é o criador de todas as coisas. E, por isso, as nossas vidas, elas precisam ser vividas dentro do contexto dessa história bíblica, dessa metanarrativa bíblica, que se resume em 4 aspectos, basicamente: criação, queda, redenção e consumação. Você já deve ter escutado isso, você já deve ter ouvido falar sobre isso. No começo, Deus criou todas as coisas dentro de um jardim, e tudo que começou num jardim, lá no Éden, vai terminar numa cidade, a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Então, a gente tem a criação e a gente tem a consumação. Tudo começa com um primeiro casal, uma primeira família, Adão e Eva. E tudo vai terminar com o casamento do Cordeiro com a sua noiva. No final, a história do Criador revela em que Jesus vai voltar para se casar com a sua noiva, que é a igreja. Tudo tranquilo até aqui? Bem, então, quais são os aspectos dessa criação, queda, redenção e consumação? Na criação, a gente tem, dentro do silêncio da eternidade, Deus quebrando esse silêncio pelo estrondo da sua voz, quando Ele começa a narrativa bíblica dizendo que hajam as coisas, Ele começa a criar. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, é o que a gente encontra em Gênesis. Deus criou declarando palavras, e à medida em que Ele declarava as palavras e tudo passava a existir, Ele contemplava a beleza da sua criação e declarava também que aquilo que Ele estava fazendo era bom. E tudo o que foi criado era bom porque estava em harmonia com o próprio Deus e porque estava em harmonia com a própria criação. O homem foi colocado então como mordomo da criação de Deus para cuidar desse jardim e administrar. Mas a serpente, Satanás, que distorce a verdade de Deus, desafia Adão e Eva a permanecerem nessa verdade que Deus havia estabelecido. E quando eles fazem isso, o homem e a Eva pecam contra Deus nesse desafio, porque eles transgridem as leis de Deus. E aí a gente passa então a experimentar a outra fase dessa grande história, que é a situação da queda, a rebelião contra Deus. E essa rebelião trouxe grandes consequências, a abrangência
foi muito grande sobre as consequências do pecado, e elas foram sistêmicas ao longo de toda a história e ao longo do alcance sobre a vida das pessoas. Todas as pessoas, todos os relacionamentos, toda a criação foi afetada pelo pecado. Consequentemente, se existia alguma salvação, alguma forma disso ser revisto, ela deveria ser tão abrangente ao ponto de suplantar o alcance que o pecado teve e os efeitos do pecado por conta da queda. E é exatamente esta provisão que nós encontramos através da cruz de Cristo. O cumprimento e a culminância da obra de Deus por meio da história, redimindo a sua criação e estabelecendo o seu reino no mundo. E eu queria que você abrisse comigo Tito, capítulo 2, verso 11. Tito 2, 11, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então você percebe que dentro daquilo que o pecado pôde alcançar, houve uma manifestação da parte de Deus para que aquilo fosse superado. Mas em Colossenses 1, 19 e 20, a gente vai ver a amplitude disso. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude em Cristo Jesus. E no verso 20 vai dizer: e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue vertido na cruz. Então é como se a gente tivesse uma panela. Vou tentar fazer uma ilustração simples, mas ela ainda é muito limitada com o que significa o que aconteceu. Mas é como se o pecado fosse o buraco da panela ou a tampa de um bueiro. Vamos lá. Como se o pecado fosse um bueiro. E se você não tivesse proteção no bueiro, você podia cair nele. Para resolver esse problema, você tinha que ter algo que cobrisse o bueiro, para que ninguém pudesse cair nesse bueiro. É como se a graça salvadora em Cristo Jesus fosse essa tampa do bueiro, ou seja, maior do que o estrago feito para que corrigisse ou para que solucionasse aquela situação. Não é uma ilustração plena, você não pode fazer uma aplicação plena dela, mas a gente precisa entender o alcance daquilo que a redenção foi trazida por meio de Cristo Jesus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus se revelou salvadora para que fosse além do alcance do pecado. E aí nós encontramos então a manifestação em Cristo Jesus que trouxe ao homem a redenção. A gente já viu aqui, você pode voltar em outros estudos nossos, que redenção é a compra de uma propriedade, é o resgate de uma propriedade. E o que Jesus fez foi comprar para Deus povos de toda língua, tribo e nação por meio do seu sacrifício. Os efeitos da queda foram drásticos, mas Deus não abandonou a sua criação. A obra redentora em Cristo tem um alcance muito maior. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 5, verso 18. Romanos 5, 18 diz assim: portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por intermédio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorga de vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A morte de Jesus na cruz assentou um alicerce do homem com Deus, para que ele fosse plenamente restaurado
em toda a sua condição. E é por isso que todas as áreas da vida da humanidade foram alcançadas pela manifestação dessa graça de Deus e da redenção em Cristo Jesus. Tanto entre as pessoas como toda a criação. Quando Cristo vier pela segunda vez em glória, esse processo desencadeado no Calvário será finalmente consumado. E aí nós chegamos então na consumação, que é o cumprimento final de todas as coisas. Quando Jesus retornar no fim dos tempos, esse processo de reconciliação com todas as coisas para si mesmo estará concluído. E naquele dia haverá paz. Ele trará a plenitude do seu reino e separará as ovelhas para a vida eterna e os bodes para a morte eterna. Então, essa aqui é a grande história. A história maior, o big picture é isso aqui. Criação, queda, redenção e consumação. Um Deus na eternidade, criador de todas as coisas, que planta um jardim, cria para um ambiente de harmonia tudo aquilo que havia no seu coração, nos seus desejos, na sua intenção. Nessa criação, ele revela a sua vontade, o seu querer. Por conta do pecado, houve a queda. Então, o projeto da cruz restaura e compra para si de volta essa propriedade que foi interrompida, que foi maculada por conta do pecado. E isso tudo visa um cumprimento, a consumação de todas as coisas. Tudo bem, pastor? Eu entendi em criação, queda, redenção e consumação, mas a gente está falando hoje sobre cultura do reino. Onde tudo isso se encaixa em relação à cultura do reino e como isso se reflete nas nossas próprias vidas. Bem, existe uma realidade que é essa grande história, essa metanarrativa bíblica, e nós precisamos descobrir como nós nos identificamos com ela e refletimos essa metanarrativa. Nós descobrimos ao longo desse tempo que temos estudado as Escrituras, que a nossa identidade humana e a identidade do universo, ela tem as suas raízes antes do início no próprio caráter de Deus e na natureza de Deus. Toda a criação carrega esta identidade, carrega a expressão do caráter de quem Deus é. A própria ciência atualmente está reconhecendo que dentro das informações genéticas de tudo aquilo que foi criado, existe um elemento que aponta para Deus. A própria ciência está começando a reconhecer isso. Quando nós nos aprofundamos nessa narrativa da criação, nós nos deparamos então com um conjunto de verdades vitais que são essenciais para o correto entendimento da nossa vida, da natureza da nossa vida e do nosso propósito. Ao final de contas, por que Deus fez a humanidade? Qual o propósito para que Deus criasse a humanidade? Bem, eu digo para você, e a gente vai ler junto isso em Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26 tem o que a gente chama de mandato cultural do Senhor, ou aquilo que ele revelou como propósito para que o homem fosse responsável pelo próprio Senhor a partir da criação. Gênesis 1, 26 diz o seguinte: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Verso 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. A gente tem aqui então exatamente o propósito de Deus revelado nas Escrituras para a definição do papel e da identidade do ser humano. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que o ser humano ele foi feito à imagem de Deus. A imagem de Deus no latim é imago Dei, imagem de Deus. Então, a humanidade carrega a imagem de Deus.
E perceba que mesmo com o pecado, ele não foi destituído desta característica de carregar a imagem de Deus. Apesar do homem ter pecado, ele continua carregando a imagem de Deus. Todas as consequências que vieram com o pecado, todas as sentenças que Deus declarou como consequência do pecado sobre a criação, esta não foi afetada. Então significa dizer que o mais vil pecador que você encontrar na rua, ele carrega a imagem de Deus. Significa dizer que o mendigo, as pessoas que às vezes nós temos repulsa, que nós não gostamos, que nós não nos damos bem, essas pessoas carregam a imagem de Deus. Deus estabeleceu esta identidade sobre a vida da humanidade. Mas Deus também deu ao homem um propósito. O ser humano foi feito para governar a terra para Deus. E isso se chama mordomia, a atribuição dada por Deus ao homem como responsabilidade de cuidar de toda a criação. Os seres humanos foram feitos para serem ativos na criação. Eles devem preencher a terra como portadores da imagem de Deus. E por sua vez, deverão povoar a terra e ocupar espaço como quem carrega esta imagem. Perceba que nesse propósito existe um cumprimento da vontade de Deus por meio da sua criação. Quando Deus diz que Ele povoe a terra, que Ele ocupe espaço, que Ele domine e sujeite a terra, Deus está falando que muito mais do que ser um ser vivente, o ser humano ele deveria ser expressão daquilo que Deus o havia comissionado a fazer. O fato é que a parte biológica do nosso ser se cumpriu. A terra está toda povoada, está toda cheia. Homens e mulheres se relacionaram, homens e mulheres se procriaram. É verdade também que os seres humanos dominaram a terra. Decidiram como administrar, decidiram como fazer as coisas, decidiram como conduzir os seus estilos de vida, as suas prioridades. E hoje nós inclusive estamos colhendo os resultados disso. Nós estamos colhendo aí os efeitos do aquecimento global, nós estamos colhendo os efeitos das extinções de muitos animais, de muitas plantas. A criação está sofrendo o efeito de toda a gerência que esteve sobre a mão dos homens. Só que, por que que isso está acontecendo desta forma? Lembra do pecado que a gente falou? Guarda isso aí contigo. Abre comigo em Salmos 8:3. O salmista faz uma declaração interessante a respeito do fato de Deus sendo poderoso e criador de tudo. E tendo investido tanto sobre a criação, ter colocado e compartilhado isso com os homens, como cooperadores nesse processo de criação. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto: o que é o homem para que com ele te importe? E o filho de Adão para que venhas a visitá-lo? Tu fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também, as aves do céu, os peixes do oceano e tudo o que percorre as correntes marítimas. Mas o que é o homem, Deus, para que tu te importes? Por que destes a eles essa responsabilidade? Você não acha impressionante? Homens, pessoas como eu e você, terem domínio sobre tudo aquilo que Deus fez por meio das suas palavras, tudo aquilo que Ele criou. Será que nós seríamos capazes de dar a alguém o controle de algo que nos custou tanto? Será que nós seríamos capazes de delegar a alguém a responsabilidade de algo que nós investimos tanto e nos dedicamos tanto? Foi o que Deus fez. Deus deu a cada um de nós uma tremenda responsabilidade. E não só responsabilidade, Ele nos deu uma grande oportunidade. Ele nos deu a oportunidade de servi-lo por meio desse cuidado com aquilo que Ele criou. E fazendo um paralelo, nós temos um Deus criando tudo pela palavra e o homem criando por meio da cultura, moldando a existência. E aí eu chego no tema de hoje, que é a palavra, a expressão cultura do reino. Você já deve ter ouvido falar muito sobre cultura. A palavra cultura vem do latim cultus. E aí existem 3 palavrinhas que têm a ver com essa origem da palavra
cultos, que é cuidar, cultivar. Cultura, culto e cultivar. São palavrinhas que se misturam, porque elas vêm da mesma origem da palavra do latim. E a gente acabou acostumando que culto é o que a gente faz aqui. Culto é o que a gente expressa numa reunião, numa liturgia, no encontro com pessoas. Mas, quando você vê a raiz das palavras de culto e entende que culto tem relação com cultivar, e essa expressão é a mesma coisa que você transformar algo e desenvolver cultura, você começa a entender então que cultuar a Deus é definido como um cuidado de adoração e veneração ao Senhor. Então, essa família de palavras que envolve o cultuar, o cultivar e a cultura, no seu cerne principal, na parte principal dela, é como se o povo fosse uma expressão que reflete um culto e adoração ao Senhor com tudo o que faz com as suas próprias mãos. A cultura que nega a Deus, a própria criação, se coloca como o centro deste culto. Se você entender que cultura, cultuar e cultivar são as mesmas origens das palavras, você vai perceber então que tudo aquilo que passa pela mão do homem como produto de cultura, que expressa ele como o criador, ele como o feitor, tira Deus do centro de todas as coisas. E ele deixa então de produzir uma cultura que adora a Deus e ele se coloca como o centro de todas as coisas. Nós precisamos tirar da nossa mente a ideia de que culto é o que a gente faz aqui. Aqui o que a gente faz é apenas uma parte da expressão de adoração a Deus. Tudo que vier na nossa mão para fazer, tudo aquilo que eu e você fazemos é uma expressão de culto a Deus. Só que não é uma expressão de culto como se fosse uma questão material ou espiritual. É uma questão de culto porque cultura é obra das mãos dos homens, é aquilo que ele produz, é aquilo que eles fazem. Então, se você entende que cultuar é uma expressão de cultura e a cultura é uma expressão de cultuar, você começa a ampliar a sua mente sobre o seu papel no dia a dia e na rotina da sua vida. Então, quando eu olho para o materialismo, quando eu olho para uma cultura onde nega a existência de Deus, significa dizer que o homem está tomando aquele papel e o culto que deveria ser ao Criador de todas as coisas passa a ser a criatura em vez do Criador. Mas, quando eu entendo que cultura e culto caminham juntas como uma expressão daquilo que eu reconheço de um Deus Criador, ou seja, essa cultura ela deixa de ser neutra, eu estou então fazendo a convergência entre as duas esferas, a esfera espiritual e a esfera física. E quando essas duas esferas entram em contato, eu estou apresentando a Deus um culto através das obras das minhas mãos, reconhecendo que Ele é o centro de tudo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E aí começa a fazer sentido porque que em João 4:24 a gente ouve a declaração de que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque quando eu adoro em espírito, eu reconheço que Ele, soberano sobre todas as coisas, cumpre um propósito na minha vida. E em verdade a minha vida, o estilo de vida, a minha prática, tudo o que eu faço é para a glória do seu nome. Então a mentalidade muda porque eu deixo de viver a rotina natural, eu deixo de viver as coisas como se eu estivesse vivendo dois estilos de vida, uma dentro da igreja e outra fora da igreja. O culto como uma celebração com os irmãos e a minha vida como uma vida natural do lado de fora. E eu começo a entender que diante dos olhos do Senhor não existe essa separação. Tudo o que eu faço diante dos olhos de Deus, porque eu estou vivendo corandel diante dos olhos de Deus, diante da face de Deus, é uma expressão de culto. Então, quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, quer eu esteja no meu trabalho, quer eu esteja com os meus irmãos, quer eu esteja dentro ou fora da igreja, eu estou vivendo uma única vida onde eu reconheço que Deus me criou para que eu cumpra um propósito de cooperação com Ele na criação, sendo feitor de uma história com Ele, cumprindo um propósito com Ele, onde Ele é o centro e através da minha vida, tudo o que eu faço volta para Ele como culto e adoração. O culto leva à cultura, que determina o tipo de sociedade e de nação que nós estamos construindo. O que tem acontecido é que muitas pessoas têm vivido esse estilo de vida de uma forma separada, entendendo a cultura como algo mundano, algo do dia a dia, algo que em nada tem a ver com Deus.
Mas quando você entende que cultura é culto a Deus, quando você entende que cultura é culto, e ou você está cultuando a Deus, ou você está cultuando a si mesmo, alguém está recebendo a adoração, alguém está recebendo esse culto. Alguém está recebendo a expressão daquilo que você e eu estamos fazendo. Se nós estamos fazendo, entendendo que estamos fazendo para Deus, a glória e a honra está chegando a Ele. Mas se nós não reconhecemos isso, ou nós estamos nos satisfazendo, ou alguém está recebendo essa glória. Alguém está recebendo essa honra. Mas o resultado de tudo o que eu e você fazemos é culto, porque ele produz cultura. Você está conseguindo entender isso, gente? Eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco preocupado nessa parte, porque é uma mudança de mentalidade, é uma quebra de paradigma. Quando a gente pensa na cultura como culto, a gente desconstrói a ideia daquilo que a gente vê como expressão de cultura. E isso muda uma coisa dentro de nós, sobre aquilo que é sagrado, como Deus pode ser adorado através disso. Isso muda a maneira como nós enxergamos as coisas. Essa semana, nós fomos surpreendidos com um vídeo de uma feira, onde crianças estavam numa plateia, assistindo à apresentação artística de uma pessoa que estava usando o seu corpo e a linguagem, uma linguagem imprópria, expressando aquilo como uma cultura que era uma cultura inclusiva e uma cultura tolerável, aceitável, vamos dizer assim. Então, existem expressões do nosso dia a dia que a gente acabou se acostumando, né? Tem pessoas que quando estão muito chateadas, estão muito embrutecidas, e aí elas dizem assim, eu estou encacetado, né? Ele está usando a palavra cacete para dizer que ele está chateado. E a expressão cacete faz uma referência ao órgão masculino, né? Mas virou cultural, virou uma expressão comum das pessoas dizerem, e as pessoas já nem falam imaginando se estão se referindo a algo pejorativo ou não, a algo depravado ou não. E aí, pela licença poética e pela licença cultural, a canção cantada nessa apresentação dessa feira, diante de crianças, era trocando a referência da palavra encacetado, que está ligado ao homem, para uma palavra que está relacionada à genitália feminina. E usando isso como uma expressão de que, se eu posso estar encacetado, eu posso estar embu alguma coisa, né? Uma linguagem bem chula, bem pesada. E isso sendo dito diante das crianças, sendo dançado de forma sensual diante das crianças, e aquilo sendo aplaudido como cultura. Se a gente entende cultura como culto, alguém está sendo cultuado com aquilo. Às vezes o aplauso para quem está fazendo a performance, às vezes o reconhecimento para quem é o autor dessa pseudocultura, mas a glória está indo para alguém. E eu posso dizer para você que para Deus essa glória não está indo. Então, se cultura é cultuar, é cultivar, o que eu e você estamos cultivando? O que eu e você estamos cultuando? Porque aí você começa a perceber então que quando Deus coloca a gente para dominar essa terra, a dominação da terra naquela época da criação não tinha nada a ver com construção de um templo, não tinha nada a ver com aquisição de equipamentos, não tinha nada a ver com o que hoje nós estamos acostumados a entender como culto. Naquela época, cultivar e cultuar a Deus estava literalmente envolvido com o estilo de vida vivido. Do deitar ao levantar, o que o seu coração está motivado a fazer, com qual propósito o seu coração está motivado a fazer. O que você está cultivando dentro de você, que está sendo externado através daquilo que você faz. Não de um coração que a boca fala uma coisa diferente do coração, mas onde as minhas motivações estão alinhadas sobre aquilo que sai da minha boca e sobre aquilo que eu faço. Está dando para entender? Isso é cultura, isso é cultivar, isso é cultuar. Então, se nós chegamos a essa realidade, o que eu e você precisamos fazer é começar a avaliar cultura. Avaliar os cultos que estão sendo feitos, os altares que estão sendo erguidos. Mais uma vez, o que foi que nós nos acostumamos a ver como altar? A plataforma de uma igreja foi acostumada a ver como altar.
Outras expressões litúrgicas foram acostumadas a serem vistas como altar. Mas se a gente amplia a nossa compreensão sobre cultura e culto, você começa a perceber que à medida em que uma pessoa como esta vai para frente de um público fazer aquela manifestação de culto que não está agradando a Deus, naquele momento um altar de adoração foi erguido. Infelizmente não foi erguido ao Senhor. E infelizmente a plateia está participando de um culto de adoração que não está sendo colocado o nome do Senhor como centro e Ele não está sendo glorificado naquele lugar. E por conta dessa disseminação daquilo que a gente considera sagrado e aquilo que a gente considera profano, tem feito com que os cristãos se ausentassem de lugares e outras pessoas e outros pensamentos ocupassem esses lugares. Porque aonde a igreja não ocupa, onde os cristãos não ocupam, vazio não vai ficar, alguém vai ocupar, algo vai preencher aquele lugar. E o que a gente percebe é que mesmo o Senhor dizendo, multiplicai, povoai, dominai a terra, nós começamos então a selecionar o que eu quero dominar e aonde eu vou dominar. E aí à medida em que isso vai sendo ocupado de maneira pessoal ou por opiniões ou por vontades, a vontade de Deus vai sendo deixada de lado, e aí o pecado e o mundo vão tomando espaço, e a igreja vai se envolvendo numa redoma, porque aí ela deixa de cumprir o seu papel aonde ela deveria cumprir. Então, eu e você, diante do que a gente está conversando nessa manhã, creio que fica claro de que a cultura não é neutra, não existe neutralidade na cultura, porque se nós vivermos num universo que foi criado por Deus, e se existe uma realidade objetiva, apesar do pensamento moderno dizer que a gente pode viver as pluriverdades, só existe uma única verdade, só existe uma história de um Criador, e esse Criador se envolveu na história através do seu Filho Jesus. E eu e você precisamos entender então o padrão da cultura, o padrão dessas culturas, para que a gente saiba se portar diante delas. E hoje eu trago para você basicamente 3 principais padrões culturais que podem servir para mim e para você avaliarmos quando uma cultura ela é a cultura do reino e quando ela não é a cultura do reino. O primeiro padrão cultural, ele carrega esse próprio nome da nossa ministração de hoje, é a cultura do reino. O segundo é a falsa cultura. E o terceiro é a cultura natural. Então, cultura do reino, falsa cultura e cultura natural. O que seria então a cultura do reino? E eu oro para que a minha percepção, a sua percepção, ela seja despertada nessa manhã, para que a lente dos nossos olhos seja limpa nesta manhã, para que a nossa mente deixe de ser cauterizada nessa manhã e a gente possa ter um olhar mais de discernimento a respeito de tudo que está acontecendo à nossa volta. Amém? Então vamos lá. Cultura do reino. A cultura do reino, ela basicamente ela é construída em cima da realidade criada por Deus. A cultura do reino, ela é construída em cima da realidade que foi criada por Deus. A cultura do reino, ela reflete a natureza e o caráter de Deus. Ela é produzida quando as pessoas, de forma consciente ou até mesmo inconsciente, obedecem às leis de Deus, que são manifestação do seu caráter. Assim como Deus é verdadeiro, justo e belo, também o são a sua criação e as suas leis. Então, quando a gente olha para uma cultura, quando a gente olha para um comportamento das pessoas, quando a gente olha para o estilo de vida que as pessoas estão vivendo, a primeira pergunta que eu preciso me fazer é: isso aí está refletindo o caráter de Deus? E isso que eu estou vendo está refletindo o caráter de Deus? As leis de Deus estão sendo respeitadas e obedecidas por esse estilo de vida, por isso que eu estou vendo aqui? Se essa pergunta for respondida de uma forma honesta, de uma forma alinhada às Escrituras, você muito provavelmente está diante de uma cultura do reino de Deus. Mateus 28:19, a grande comissão, eu e você conhecemos bem isso. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado.
O que é para fazer com as pessoas? O que é para fazer no nosso estilo de vida? O que é para fazer no nosso dia a dia? Ensinar as pessoas a viverem um estilo de vida que obedece a tudo quanto Jesus ensinou. É por isso que quando nós nos deparamos com situações, a nossa primeira pergunta deve ser: o que Jesus ensinou a respeito disso? Você sabia que muitos jovens estavam enfrentando tanta dificuldade em colocar em prática na sua vida o Evangelho, que eles não sabiam como se comportar nas suas decisões. Eles não sabiam como decidir sobre as coisas. E aí um movimento de uma igreja começou a fazer a seguinte pergunta para eles: o que Jesus faria no seu lugar? Esse movimento ganhou uma proporção tão grande, eles começaram a fazer pulseiras, e nessas pulseiras estavam essas iniciais das palavras: o que Jesus faria? O que Jesus faria? E as pessoas, os jovens, começaram a usar essas pulseiras, não como mandinga, não como simpatia, não como nada, apenas como uma estratégia de lembrete. Eu estou numa situação, eu não sei o que eu vou fazer, e de repente eles lembravam daquele compromisso que eles haviam assumido diante de Deus, e lembravam: o que Jesus faria no meu lugar? E eles começaram a se fazer essas perguntas nos momentos críticos das suas decisões. Isso trouxe um efeito para uma comunidade nos Estados Unidos muito grande. A quantidade de gravidez na adolescência diminuiu, da violência diminuiu, da rebeldia dentro dos lares diminuiu, porque as pessoas começaram a deixar de dar ouvido à opinião dos outros, os jovens começaram a deixar de tomar a decisão pelo que estavam sentindo ou pelo movimento da galera, e eles começaram a colocar Jesus no centro das suas escolhas. E eles começaram a entender: então existe uma vontade de Deus prática para a minha vida. O que Jesus faria no meu lugar? No momento em que eu tenho que me posicionar sobre algo, o que Jesus faria no meu lugar? A cultura do reino de Deus é exatamente essa. Quando eu entendo que o Senhor Jesus nos ensinou um estilo de vida, como igreja, o nosso papel é cumprir esse mandato cultural e é viver esse estilo de vida, ensinando as pessoas a obedecerem a tudo o que Jesus ensinou. E quando nós fazemos isso, nós iremos ver refletido no contexto de vida das pessoas a beleza do reino de Deus sendo manifestada na cultura dessas pessoas, glorificando a Deus. Quando Jesus disse para os discípulos fazerem discípulos de todas as nações, ele destacou como é que isso deveria acontecer. A verdade precisava ser ensinada. E quando a verdade ela é ensinada, quando as leis de Deus são ensinadas, a gente percebe isso alcançando todas as áreas da nossa vida. Porque a verdade que está ligada às leis, a gente começa a ver a verdade diante do propósito de Deus. A justiça que está ligada à moral, às leis morais, a gente começa a perceber o caráter de Deus revelado ali. E a beleza de tudo aquilo que Deus fez, a gente vê revelado através da sua vontade, do seu caráter. Ou seja, a cultura do reino construída na realidade. A gente começa a ver ela à nossa volta. Jesus chama os seus discípulos a fazer o reino dos céus impactar o reino da terra. E aí você já deve estar se lembrando da oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensinou: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. O reino de Deus é qualquer esfera onde a vontade dele é feita e onde as pessoas obedecem aquilo que ele ordenou para ser feito. A cultura do reino chama cada pessoa e nação a ir mais alto e se envolver mais e mais no reino de Jesus. Ela chama ao desenvolvimento da terra, ao cultivo do solo, assim como o cultivo da alma, como um ato de adoração ao Deus vivo, uma vida vivida diante da face de Deus. Os cristãos e a igreja devem criar uma cultura que manifeste a natureza e o caráter de Deus vivo, do Deus vivo no mundo em que nós vivemos. Isso significa que devemos levar toda a verdade bíblica, seja espiritual, seja moral, seja estética, seja qual for, para toda a nossa vida e tudo aquilo que a gente faz. O fato da gente achar que apenas a nossa vida espiritual precisa ser cuidada tem feito muitas pessoas se frustrarem na sua vida e viver uma duplicidade no estilo de vida. O fato de muitas pessoas acreditarem de que a vida espiritual delas tem a ver com o que elas fazem diante de Deus na igreja, tem feito com que essas pessoas vivam uma mediocridade naquilo que elas têm como expressão de culto ao Senhor. Mas assim como a cultura do reino expressa o caráter de Deus,
A falsa cultura, de uma forma bem simples e bem objetiva e bem direta. A falsa cultura, ela é um produto daquilo que se crê sobre as mentiras de Satanás e sobre aquilo que é verdadeiro, justo e belo. Se diante de Deus eu tenho a beleza, se diante de Deus eu tenho a verdade, se diante de Deus eu tenho a justiça, Satanás mente a respeito dessas coisas. E se eu tenho então um produto de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, então eu estou vivendo uma falsa cultura. Satanás mente tanto, que ele mente tanto no nível das pessoas, como em nível de nações, em nível de culturas maiores. Ele mente num nível em que a verdade é tido como mentira e a mentira é tido como verdade. Olha o que diz Isaías 5. O profeta Isaías já alertava a nação de Israel a respeito da distorção da realidade diante da vontade de Deus e diante do que as pessoas estavam vivendo. Isaías 5:20. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Ai das pessoas que trocam a realidade por mentira. Ai das pessoas que fazem a inversão de valores. Ai das pessoas que tratam com naturalidade aquilo que não é natural. Deixa eu falar para você uma coisa. Se ofende a Deus, deve ofender a mim e a você. Se alegra a Deus, deve trazer alegria para mim e para você. Se está alinhado com o que as Escrituras dizem, é o padrão que eu e você devemos viver. Se não está escrito nas Escrituras, não deve ser nem cogitado por nós. O que acontece é que existe muita boa vontade no coração de pessoas que querem fazer o bem, mas não se moldam segundo as Escrituras e acabam criando para si um Deus segundo o seu estilo, segundo a sua vontade, segundo as suas características, segundo os seus gostos, que satisfaz a sua vontade. Talvez não seja um Deus de barro, talvez não seja um Deus feito pelas mãos, mas um Deus idealizado. E esse Deus idealizado tem sido adorado como se fosse o Deus verdadeiro. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. O Deus verdadeiro, ele se revela por meio da sua palavra e por meio de tudo aquilo que ele fez. Se existe uma maneira de eu e você nos alinharmos com Deus, é segundo a sua palavra. Se existe uma maneira de eu e você sermos disciplinados sobre os nossos pensamentos e corações, se nós estamos adorando a Deus de verdade, eu quero dizer para você, só há um jeito de fazer isso, é mediante a palavra de Deus. Só existe uma forma. Se o Deus que nós estamos adorando está revelado da forma como diz as Escrituras, nós estamos de fato adorando ao Deus verdadeiro. Mas se é o que a gente gostaria de ver em Deus, cuidado, você pode estar criando para si um próprio Deus. Se uma nação quiser crescer com saúde, ela deve reconhecer quais são os elementos destrutivos que fazem parte da sua cultura e substituí-los pelos princípios do reino de Deus. Hoje em dia, nós estamos lidando com várias situações no nosso cotidiano que expressam exatamente essa falsa cultura. Você já deve ter ouvido falar que existe um sexismo no nosso contexto, onde uma teoria defende de que as mulheres são inferiores aos homens. Ou até mesmo faz com que algumas pessoas se sintam menos importantes que outras pessoas. Ou determinam o papel de um em relação ao papel do outro, como se isso definisse a sua identidade. Existem até culturas que negam a existência de Deus. Todas essas distorções levam a cidadania das pessoas, levam uma nação inteira a viver uma falsa cultura. Se uma nação quiser ser sadia, ela vai precisar abrir mão desse tipo de pensamento. Talvez aqui no nosso contexto a gente possa incluir alguns outros elementos de falsa cultura, que é quando a gente traz para o nosso contexto de credo a aceitação de mentiras camufladas como se elas fossem verdades em ditados populares. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Pau que nasce torto não se endireita, e aí você vai tendo vários ditados populares que estão arraigados na cultura das pessoas, que as fazem acreditar e aceitar algo que na verdade são totalmente diferentes do padrão de Deus e do caráter de Deus, mas estão presentes na cultura.
E às vezes eu e você reproduzimos, eu e você fazemos, eu e você utilizamos, eu e você reforçamos isso. Homem não chora. Desculpa, não sei onde é que foi a base bíblica para dizer que homem não chora. Mas está presente na cultura esse tipo de ensinamento. E essa cultura, ela não reflete o caráter de Deus. Esse pensamento não reflete o caráter de Deus. Não é uma expressão de culto ao Senhor. Hoje, a gente está sendo confrontado a uma mudança de mentalidade. A ministração de hoje, ela tem muito mais a ver com uma mudança de mentalidade na nossa vida, talvez do que com qualquer outra coisa. E você pode dizer, poxa, mas como isso é espiritual? É o que o apóstolo Paulo reforçou quando ele falou em Romanos, que a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não tome uma forma que nos deforme. Romanos 12. Cuidado, não tome a forma do mundo. Não tomem um padrão do mundo. Não sejam moldados pelo pensamento do mundo. Antes disso, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. E quando você experimenta a renovação do entendimento, você alcança uma revelação de uma vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Mas se você não passar por esse processo de transformação, você pode estar sendo moldado ao modelo do mundo, ao padrão do mundo. E aí a imagem de Deus vai ser deformada pela imagem do mundo, pela imagem do pecado. E às vezes, nós como cristãos estamos vivendo exatamente isso. Nós estamos vivendo a distorção da imagem de Deus com o padrão do mundo, mas maquiado e perfumado dentro da igreja. Todo o estilo de vida e todo o pensamento do mundo, maquiado, camuflado, perfumado, penteado dentro da igreja. E o reino de Deus nos chama a outro estilo de vida, aonde a nossa vida ela é transformada pela palavra. E a imagem de Deus se alinha com o caráter e o propósito de Deus vividos na nossa vida. E o resultado disso é um altar de adoração ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas existe também a cultura natural. E a cultura natural é aquela que não está nem para o mal, nem para o bom. Não tem elementos que essencialmente sejam bons ou maus. É quando você percebe, olha, aquele grupo de pessoas gosta de bater instrumento de percussão. Isso é bom ou é ruim? Tanto faz. Aquele grupo gosta de usar cores fortes. Tanto faz. Aquele grupo gosta de um tempero forte na comida, usam muita pimenta. Tanto faz. É a cultura neutra. A cultura natural. São os elementos da cultura que não são nem boas e nem mais essencialmente, mas fazem parte do comportamento daquele grupo. Então, percebe que o mais essencial para mim, para você reconhecermos e percebermos, é se nós estamos refletindo uma cultura essencialmente que reflete o caráter de Deus, que reflete a vontade de Deus. Quanto mais uma cultura se manifesta em aspectos como a música, as artes, a literatura, e elas expressam a realidade que Deus fez, mais ela será considerada boa, pois ela vai promover uma cultura de vida. Mas quanto mais uma cultura distorce a realidade de Deus, nega a Deus, mais ela produzirá pobreza, escravidão e morte para o seu povo. Para entendermos que a cultura não é um tópico neutro ou abstrato, basta a gente olhar à nossa volta, ver as manchetes, ver os jornais e começar a comparar o que um grupo de pessoas vive num lugar e no outro lugar e começar a perceber como essas realidades são diferentes e como elas se espalham ao longo de todo o mundo e como as pessoas podem estar vivendo ou um período de escravidão ou um momento de escravidão ou vivendo a liberdade que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Mateus 5,14 diz, vós sois sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de se temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte, não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina toda a casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Deus nos criou para sermos criadores de cultura. E como cristãos, somos chamados a serem intencionais na criação da cultura do reino. Qualquer que seja o nosso chamado, aonde quer que estejamos enviados como cristãos, o nosso trabalho maior é criar a cultura do reino. Uma cultura que reflete a verdadeira natureza e o caráter de Deus. Este é o nosso culto racional. Esta é a nossa expressão de adoração a Deus. Essa é a maneira que nós nos manifestamos diante do Senhor. E hoje, nesta manhã, eu quero finalizar fazendo algumas perguntas para mim e para você. O que você e eu faremos daqui para frente? A partir de tudo o que nós ouvimos hoje, de tudo que nós fomos ministrados hoje, o que nós faremos daqui para frente? Quais são as atitudes práticas que eu e você podemos assumir como um compromisso diante de Deus? Como você prestará contas disso diante de Deus? De uma forma que haja uma prestação de contas real, onde você veja que a transformação está acontecendo no ambiente através da sua vida. Que atitudes práticas você pode ter a partir de hoje? O que eu e você podemos fazer a partir de hoje? E eu queria te convidar a se colocar de pé. Existem coisas simples no nosso dia a dia que a gente precisa rever. Sabe o jeitinho brasileiro, que as pessoas costumam dizer? O brasileiro é malandro. Você gostaria de ser identificado como alguém que é malandro? Não no sentido de ser bandido ou coisa do tipo, mas no sentido assim, olha, ele sempre dá um jeitinho para tudo. Mas esse jeitinho, ele é identificado como que estilo? É um jeitinho como é alguém que soluciona os problemas de uma forma correta e tem bons resultados? Ou é um jeitinho como se a pessoa vivesse de gambiarra, vivesse enrolando os outros, ou não medindo esforços para fazer alguma coisa, alcançar um resultado, mas esse resultado não glorificar a Deus? É nesse nível que a gente está falando de transformação. É desse nível que a gente está falando de transformação. Quando as pessoas lidam comigo e com você, elas lidam com a gente como se nós fôssemos pessoas confiáveis. Como se elas pudessem olhar para nós e dizer assim mesmo, eu posso confiar nele, eu posso confiar nela. Quando as pessoas enxergam a gente e lidam com a gente, o que elas podem ter em nós e ver em nós? Que expressão do reino elas podem ver em nós? Você já imaginou que você e eu carregamos a imagem de Deus e que as pessoas, quando olham para a gente, elas precisam entender que elas estão vendo o próprio Deus? Mas muitos não se acham nem belos. Não se acham belos. Mas a gente canta no louvor, Deus, tu és lindo. A beleza de Deus acaba não sendo aceita no coração como a beleza que eu carrego, que você carrega. É nesse nível de cultura que a gente está falando. É nesse nível de revelação que a gente está falando. É esse nível de expressão do caráter de Deus que eu e você estamos falando. Quando as pessoas marcam com a gente um horário e a gente chega fora do horário. Quando as pessoas ou esperam que a gente ande a segunda milha e a gente não é capaz de andar a segunda milha. É nesse nível de mudança, de transformação que a gente está falando. Quando Jesus comissionou os seus discípulos, ele disse, olha, vocês vão pelo mundo, vocês vão discipular as nações, mas vocês vão ensinar tudo o que eu ensinei a vocês. Tudo. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente percebe alguém que, por mais que tivesse um caminho a ser percorrido, ele parava para atender as pessoas. A gente vê um Jesus que não se omitiu em falar a verdade diante da mentira e da falsidade. Ele não deixou de confrontar por conta do que pensariam dele. Mas o olhar dele era tão de compaixão que uma mulher foi capaz de dizer, como pode um homem como o Senhor falar comigo que sou indigna porque eu sou samaritano? Os judeus e samaritanos não se bicam, não se falam. Não se tratava da discórdia entre os dois povos, entre as duas culturas, não se tratava disso. Mas se tratava da transformação que precisava acontecer na vida daquela mulher.
Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que, mesmo diante de tanta angústia que fez com que o seu suor fosse transformado, fosse molhado com sangue, fosse vertido como sangue, mesmo assim ele disse: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Mesmo diante das cuspidas, dos maus tratos, da dor, do escárnio, mesmo diante da vergonha, da nudez diante das pessoas, ele olhou com compaixão para as pessoas e disse: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O propósito era maior do que o sentimento. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Isso transcende o que a gente pode imaginar, mas transcende também o ambiente confortável do congregar. Porque tem a ver com o bom dia, boa tarde, boa noite. Tem a ver com o muito obrigado, não me desculpe, não, eu não posso fazer. Não, eu vou fazer, não, conte comigo. Não, eu estou em compromisso com isso, é verdade. Tem a ver com isso. Tem a ver com a diligência de eu acordar cedo. Tem a ver com a diligência de eu ser responsável com o que eu faço e com aquilo que Deus colocou à minha volta. Tem a ver com o quanto eu não me contamino com este mundo, mas eu expresso e revelo o caráter e a natureza de Deus, porque eu confessei com os meus lábios aquilo que um dia alcançou o meu coração. Porque tem a ver com a verdade não apenas falada, mas com a verdade vivida. Não se trata de uma opinião, se trata de uma pessoa a ser imitada. Se trata disso. Tantas pessoas ao longo da história deixaram exemplos para nós. A primeira vez que a igreja foi chamada de cristã, como cristãos na igreja do primeiro século, foram as pessoas dizendo: lá vão os pequenos cristos, lá vão as miniaturas de Jesus, lá vão aqueles, lá olha lá reunidos, aquelas pessoas que se parecem com o mestre. Saulo, quando foi transformado, com o encontro com o Senhor, e passou a ser chamado de Paulo. Não sei se você sabe, mas só essa troca do S pelo P ali, a troca de Saulo para Paulo, fez com que o nome dele representasse alguém que se diminuiu. Alguém que se diminuiu. Sabe por quê? Paulo era muito inteligente. Foi ensinado muita coisa para ele. E ele recebeu a missão de combater tudo aquilo que poderia ser uma ameaça para aquela época. Só que ele estava tão altivo, tão pedestal, que Jesus se apareceu para ele, fez ele cair do cavalo, fez ele ir para a casa de alguém cego, e em vez de olhar para os outros, olhar para si mesmo. E ele viveu um hiato na vida dele, que não é revelado como nada que ele tenha feito, mas foram quase 10 anos que ele ficou recluso, aprendendo a se diminuir, para que Cristo aparecesse, para que Cristo fosse glorificado, para que o Senhor fosse exaltado. Hoje nós aprendemos a respeito da cultura do reino, e o tempo todo nós estamos lidando com uma cultura falsa. Que eu e você possamos ser a expressão da cultura do reino. Que eu e você possamos ser a expressão do caráter de Deus. Que eu e você carregamos a imagem de Deus, possamos revelar essa imagem através de cada ato de bondade, de justiça, mas na maneira como nós nos vestimos, na maneira como nós nos portamos, na maneira como nós tomamos decisões, na maneira como nós estabelecemos prioridades, na maneira como nós nos decidimos sobre fazer algo, na maneira como nós nos relacionamos com os outros, na maneira como nós organizamos a nossa casa, a maneira como nós vivemos o nosso ambiente de trabalho, as piadas que saem da nossa boca, as conversas que saem dos nossos lábios, o assunto que é conversado nas rodas, aquilo que nós decidimos viver como estilo de vida. É tudo. É tudo, é tudo, é tudo. Feche seus olhos. Fale com o Senhor agora nessa hora.
apresente a sua vida. Afinal de contas, nós não chegamos aqui na igreja para apresentar ao Senhor uma performance e voltar para nossa casa e continuar vivendo a vida do jeito que ela está sendo vivida. Aqui nesse ambiente, o Senhor nos permite sermos aperfeiçoados por Ele, sermos moldados pela Sua palavra,